lugar. Nada me consola a não ser seu corpo, esses beijos loucos, seus olhos azuis. Então, sigo cantando esse vira-lata blues. Eu sou Walter Mustafé e a minha música você ouve na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. Bom dia, um excelente dia para você, um ótimo dia nessa quinta-feira, 31 de julho. Já são 8 horas e 1 minuto. Vamos agora ao Mundo em Sua Casa. Então, quero dar um bom dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, estamos ao vivo. E também para você que nos ouve pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. Vamos agora aos destaques do Mundo em Sua Casa. Já está valendo. Distribuidora de bebidas em Goiânia precisam fechar até a meia-noite. Segurança Pública Goiana comemora mais uma queda acentuada nos índices de criminalidade. Governo de Goiás entrega a reforma de unidade do Restaurante do Bem em Jaraguá. Na política, Donald Trump confirma tarifa de 50% aos produtos brasileiros, mas deixa, na realidade, de fora quase metade dos produtos exportados pelo país para os Estados Unidos. E no mesmo dia, os Estados Unidos sanciona Alexandre de Moraes na lei que antes só tinha sido aplicada a terroristas e ditadores. Esses e outros destaques você acompanha agora no Mundo em Sua Casa. Vamos juntos até as 9 horas da manhã, contando com a sua participação aqui sempre através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, que já está na sua tela, 99109-50999. Manda sua mensagem para a gente, para que a gente possa conversar, 99109-5099. No YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central, você consegue mandar sua mensagem para a gente, já estamos ao vivo, nossa live está no ar e você já pode comentar com a gente todos os nossos assuntos, tá bom? Antes da gente começar oficialmente aqui, vamos dar uma olhada, abrir nossa janela para dar uma olhada como está o trânsito aí na Avenida Rio Verde. Movimentação tranquila na Avenida Rio Verde, né? Sem congestionamentos, nada do tipo, mas sempre muito movimentado esse trecho da Avenida Rio Verde com a São João. Do seu lado direito da tela está ali o terminal do Cruzeiro. Para onde vamos agora? Agora Avenida 85, muito movimentada, sempre Avenida 85. A gente está mostrando para você que está nos ouvindo, a gente está mostrando esse trecho da Avenida 85 ali na região do setor marista, principalmente naquela que dá acesso àquelas clínicas e também ao Parque Areião. Movimento tranquilo também, claro, como normal, né? Muitos veículos na Avenida 85, mas sem nenhum congestionamento. Para onde vamos agora? Do alto do Morro do Mendanha, mostrando para você parte da capital, nessa manhã fria aqui em Goiânia, né? A gente trouxe para vocês ontem que a gente teria sim, né, uma frente fria chegando aqui na capital e realmente ela está derrubando as temperaturas para 13, 14 graus de mínima. E daqui a pouco a gente traz a previsão completa para você. Porque a gente vai trazer agora os principais jornais do Brasil e do mundo, começando com o jornal O Popular, que já está aqui na sua tela. Passo dá início a processo para terceirizar ensino infantil. Jornal daqui, distribuidoras de bebidas, fechamento às 23h59 passa a ser obrigatório. Agora a gente vai para o Correio Brasiliense. Tarifaço atinge café e carne, mas alivia Embraer e suco de laranja. Estado de Minas, ações dos Estados Unidos, reações do Brasil. Trump adia sobretaxa e isenta lista, de produtos, mas aumenta sanções contra Moraes. Folha de São Paulo, Trump poupa petróleo, aço e aviões de tarifaço contra Brasil, que começa dia 6.
Agora o Estadão, Estado de São Paulo. Trump acentua retaliação política, mas tarifaço atingirá menos setores. Jornal O Globo. Trump aplica sanção a Moraes e anuncia tarifaço desidratado. Agora o americano The New York Times. A capa dele tem o Moraes, né? Trump intensifica a briga com o Brasil, mirando sua economia e política. O presidente Trump impôs uma tarifa de 50% ao país e sanções ao juiz que supervisiona as investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a capa do inglês The Guardian. Tiros do exército de Israel matam 30 palestinos que esperavam por ajuda, diz Ministério da Defesa de Gaza, enquanto enviado especial dos Estados Unidos deve visitar Israel. E esses foram os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Hoje no Mundo em Sua Casa, a gente recebe a jornalista Amanda Caixeta, que está nos ajudando hoje com os nossos comentários a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia, Mariana. Bom dia a você da nossa audiência. É sempre uma satisfação retornar aqui à bancada da TBC. Uma excelente manhã a todos e espero contribuir com o debate. Tá ótimo. E aqui, ao lado da Amanda Caixeta, professor e advogado Júlio Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Amanda, nossa querida âncora. Bom dia a todos os telespectadores dessa tão importante emissora e esse veículo de comunicação. Quero cumprimentar também a debatedora, a jornalista Amanda Caixeta. Tenho certeza que será um excelente debate. Com certeza. E claro, a gente conta sempre com a sua participação aqui a respeito de todos os assuntos que a gente vai abordar, porque a gente quer ouvir a sua opinião, né? 99109-5099, manda sua mensagem e também comenta lá na nossa live do YouTube, porque a gente vai conversar aqui, eu vou ler sua mensagem ao vivo, beleza? Olha, a Segurança Pública em Goiás apresentou dados de combate à criminalidade no primeiro semestre de 2025. Os crimes violentos letais, por exemplo, caíram 12%. E 145 municípios goianos não tiveram nenhum registro de homicídio. A gente vai ver os dados agora divulgados pelo governo. A atuação integrada das forças de segurança em Goiás tem apresentado resultados expressivos. No primeiro semestre de 2025, os índices de criminalidade caíram em praticamente todas as áreas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública nesta quarta-feira em reunião com o governador Ronaldo Caiado. São percentuais que mostram o quanto realmente a segurança pública em Goiás é hoje a melhor segurança pública do país e, ao mesmo tempo, ela é aquela que foi o ponto de apoio, o sustentáculo do desenvolvimento do nosso estado de Goiás. De janeiro a junho deste ano, as forças de segurança cumpriram mais de 5 mil mandados de busca e realizaram mais de 1.400.000 abordagens policiais. Também foram apreendidas mais de 14 toneladas de drogas, além de armas e munições. É o 7º ano consecutivo de reduções nos crimes contra a vida, nos crimes contra o patrimônio. Representa uma sociedade que pode estar trabalhando, ir e vindo de forma tranquila nos 246 municípios do estado de Goiás. Hoje, quando nós estamos aqui com os números aqui apresentados nesse semestre de 24 com 25, nós temos a redução dos estupros. Isso nós estamos agora atuando também com a questão do GER, que é um grupo especializado estadual, para trazer novamente a busca de DNA para os METs com esses suspeitos, e isso vai trazer essa redução automática dos crimes de estupro. Os crimes contra o patrimônio também diminuíram. O roubo a transeunte teve queda de 34%. Os roubos em comércios e residências caíram 34% e 15%, respectivamente. O número de roubos de veículos caiu 22%. Aqui no estado de Goiás não tem pequeno ou maior crime. O infrator da lei, o bandido, ele tem que colocar na cabeça que aqui no estado de Goiás nós atuamos de forma integrada entre as forças de segurança pública e nós não damos atenção a tido como grandes crimes, roubos. Todo crime cometido nós vamos atrás. O bandido tem que colocar na cabeça, ele pode até cometer o crime no estado de Goiás, mas que ele tenha absoluta certeza que ele vai ser preso.
A integração com outras forças e o trabalho preventivo também contribuem para a redução da violência e de acidentes, como é o caso do Corpo de Bombeiros. Um projeto importante, que é um projeto que a gente vem construindo, que é a expansão e fortalecimento do bombeiro, que é o projeto Capilaridade. Só esse ano, 22 novos municípios, 22 postos estarão em todo o território do nosso estado. Com isso, a presença massiva do bombeiro em pontos longínquos, como o Nordeste goiano e o Vale do Araguaia e o entorno de Goiás, isso trouxe para nós dados de diminuição das atividades. A gente percebe que os índices ali de ocorrência de resgate, incêndio, salvamento, ela baixa. Comparando com 2018, os números impressionam. Homicídios dolosos caíram 62%, os roubos a transeuntes 92% e o roubo de veículos teve redução de 95%. Não há nenhum estado do Brasil que consegue apresentar a efetividade, a resolutividade que nós vimos aqui. Eu até observei aqui o doutor André Ganga dizendo que nós estamos aproximando do índice de alguns países europeus de resolutividade da nossa Polícia Civil, porque nós estamos em 91,5 e o índice lá é de 92. No balanço geral apresentado pelas Forças de Segurança Pública de Goiás, os comparativos ficaram da seguinte forma. Comparativos com 2018. Homicídios dolosos, menos 62%. Roubo a transeunte, menos 92%. Roubo de veículos, menos 95%. Roubo em comércio, menos 92%. Furto de veículos, menos 70%. Os secretários da administração do presidente Donald Trump nos Estados Unidos afirmaram que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abusos de autoridade e censura no Brasil ao justificar a aplicação, então, da lei Magnitsky contra ele. Em publicação no X, o secretário de Estado Marco Rubio mandou um recado, abre aspas, que esse seja um aviso. Moraes fez prisões arbitrárias e violou os direitos humanos, afirmou então o secretário de Tesouro. Em um comunicado, Scott Bessent, é assim que fala? Deve ser, né? Scott Bessent disse que o ministro dos Estados Unidos usa o seu cargo, né? O ministro Alexandre de Moraes, na realidade, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes usa o seu cargo no STF para produzir uma caça às bruxas no país. O secretário de Estado, Marco Rubio, diz que Moraes mina a liberdade de expressão no Brasil. No comunicado, ele alega que Moraes foi politicamente motivado e que agiu para silenciar críticos políticos, emitindo ordens secretas que obrigam plataformas online, incluindo, inclusive, empresas de redes sociais dos Estados Unidos, a banirem contas. Então, esse foi o principal, um dos principais, né? O segundo foi o tarifaço, o principal assunto abordado ontem, porque muita gente achava que isso não iria acontecer e ontem duas coisas aconteceram que muita gente, inclusive, achava que não, que era só um blefe. O que você achou? Olha, boa pergunta, Mariana, porque, primeiro, do ponto de vista do tarifaço, depois da lei Magnitsky, né? Eu vou falar como professor de direito tributário sem envolver a questão política. Efeito quase zero na nossa economia, né? Não vai ter aquela sensação de terra devastada no Brasil, felizmente para todos nós, porque os principais produtos de exportação para os Estados Unidos, que são a aviação da Embraer, o suco de laranja que todo americano toma de manhã, né? A gente vai falar do tarifaço daqui a pouquinho. Vamos repercutir essa questão da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, porque, inclusive, até nessa lista eu achei interessante até a gente trazer que quando, nesse decreto, ou enfim, nesse comunicado dos Estados Unidos, o nome do Alexandre de Moraes está junto com terroristas, inclusive do Hezbollah, inclusive criminosos do PCC também. Então, tá na mesma lista de narcotraficantes, inclusive. O que você achou dessa sanção específica? Olha, o presidente dos Estados Unidos, lá no território dele, pode fazer o que ele quiser. Eu acho que foi um mau uso da lei, né? Não foi... Moralmente falando, não acho que não foi devidamente utilizada, mas aqui no Brasil ela não vai ter aplicação nenhuma contra o ministro Alexandre de Moraes, por quê? Pelo que o ministro informou,
ele não vai aos Estados Unidos há mais de 2 anos, que o visto dele nos Estados Unidos está, inclusive, vencido há mais de 2 anos. Também tinha sido proibido de entrar pelo próprio presidente, que também tem o critério de deixar entrar ou não, quem ele quiser. É a soberania dos Estados Unidos, então ele pode fazer lá no território que ele quiser. Bens e valores, também parece que o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum bem e nenhum valor depositado em conta lá. Agora, estão dizendo aí que ele não vai ter cartão de crédito. Olha só, as operadoras de cartão de crédito aqui no Brasil devem seguir as leis brasileiras, inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Então, imagina só, o ministro Alexandre de Moraes, à luz da legislação brasileira, aqui não tem nenhuma violação, não tem nenhum processo judicial. Então, se porventura ele não tem nenhum débito com nenhum banco, se ele não deve, não tem nenhuma fatura em atraso, ele não pode sofrer qualquer sanção no território nacional. Porque se porventura ele venha fazer uma compra e o cartão dele não passe, sem qualquer justificativa, de acordo com a legislação brasileira, a operadora, o banco pode estar sujeito aqui a reparar ao ministro Alexandre de Moraes qualquer dano moral que ele, porventura, venha a sofrer. Então, a aplicação prática, pelo que eu percebo, aqui no território brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes não vai ter absolutamente nenhuma sanção. Aqui não se pode aplicar nenhuma sanção de lei americana em território brasileiro. A gente tem, na realidade, uma lista dessas sanções, e aí o que acontece nessa decisão do presidente, ao ativar essa lei, pelo que a gente entendeu, as empresas americanas que operam no Brasil precisam respeitar esse bloqueio, mesmo estando operando aqui no Brasil, porque elas são dos Estados Unidos, né? E aí, nesse sentido, a gente coloca Netflix, a gente coloca Apple, a gente coloca as bandeiras de cartões de crédito. Não podem nem, ele, na realidade, não pode fazer negócio com empresas americanas. Então, assim, acaba que isso afeta, porque essas empresas são de lá. Sim, né? Mas tem que observar a lei brasileira se estiverem operando aqui. Não pode violar a lei brasileira. Se porventura violar... Aí a gente vai ser, então, uma discussão, porque realmente essa lei chega a atingir as empresas americanas que atuam aqui. Veremos como vai funcionar na prática, porque ela tem que observar a lei brasileira. Ela não pode violar a lei brasileira, inclusive o Código de Defesa do Consumidor. E aí, Amanda? Bom, Mariana, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar e trazer para a nossa audiência a consciência do que realmente levou o governo americano a tomar essa decisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, não foi só o ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos sanções de visto a outros ministros do Supremo Tribunal Federal também da PGR do Brasil. Então, o que nós vemos? Lá atrás, teve um período recente na história do Brasil em que um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão somente monocrática, decidiu encerrar, suspender, tirar do ar uma empresa americana, que foi o X. Teve até umas informações de que teria afetado também uma outra empresa americana, que seria também do Elon Musk à época. Então, a gente teve o X, uma empresa americana, suspensa no Brasil durante um tempo. Outra iniciativa seria, até no dispositivo do número 301, dessa lei do comércio internacional americano, é que os Estados Unidos podem investigar quando eles têm indícios de fraudes ou de déficit de coisa que pode prejudicar empresas americanas. E isso, claramente, a gente viu acontecer no Twitter. Além do que, o Brasil, hoje nós temos um mundo globalizado, o professor com certeza sabe disso até melhor do que eu, professor Júlio. Estamos num mundo globalizado. Então, o Brasil, quando ele comercializa, quando ele se relaciona com outros países, ele tem que estar atento a algumas regras também. E as principais, Mariana, estão relacionadas aos direitos humanos, que são liberdade de expressão, você não fazer perseguição política, você ter o sistema democrático funcionando muito bem, né? Os poderes democráticos numa república funcionando muito bem. E o que a gente está vendo é que no Brasil essa coisa não está funcionando tão bem assim. Por isso, citado no primeiro anúncio lá do Marco Rubio, a questão da caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que nós temos visto é semelhante a outras ditaduras. Os Estados Unidos têm tido experiência ampla de se posicionar e tentar combater e tentar levar liberdade a esses outros países. Por exemplo, quando nós temos blocos se formando, nós temos os Estados Unidos, sempre teve uma guerra ali histórica com a Rússia, hoje mais à frente ali com a China. Quando um país se posiciona do lado oposto de um bloco, naturalmente se tem sanções.
né? É claro que isso foge um pouco só da questão da Lei Magnitsky, né? Essa foi especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente precisa entender o contexto para isso, porque o Brasil se posicionou do lado oposto ao que os americanos se encontram. E a gente tem que ser realista, quem dá as cartas à mesa não é o Brasil, são os americanos nesse momento. Quer dizer que a gente é subserviente? Não, quer dizer que a gente tem que entender. E, professor, eu até discordo respeitosamente do senhor quando o senhor diz que isso vai afetar pouco o comércio brasileiro. Produtores de café, produtores de suco de laranja, às vezes um pequeno produtor rural ali de Hidrolândia, Mariana, acaba sofrendo sim, porque o que ele conseguia ganhar exportando para fora, ele vai ter que vender mais barato aqui, o que gera, você perde mão de obra, você perde emprego, você perde lucro. Isso prejudica, sim, e muito as economias locais aqui no Brasil. Então, Alexandre de Moraes foi penalizado publicamente, e não só o governo americano. Ontem também 16 parlamentares europeus entraram com ações lá na União Europeia também pedindo a extensão dessas sanções. E as informações que nós temos é que sim, na verdade o ministro não fica imune a essas sanções aqui no território brasileiro. Porque, por exemplo, se ele precisar acessar um Gmail, um Outlook, se ele precisar abrir a Mariana citou bem aqui, uma Netflix da vida para ver um filmezinho, para relaxar e esquecer os problemas que ele está enfrentando aí na Justiça Internacional, ele fica impedido sim. Então, se uma lei dessa é aplicada, dificilmente a gente não vai ver as consequências dela. Agora dá tempo ao tempo, mas sim o ministro vai ter as sanções devidas, e teve uma postura horrível ontem de apontar dedo lá para foi isso aí, aconteceu durante mesmo. um jogo de futebol, demonstrando que não só é uma pessoa despreparada no sentido de democracia, mas é também uma pessoa que não tem um mínimo de educação. Mariana, inclusive, eu até achei que era uma montagem, eu fui até pesquisar para ver, porque ontem eu vi essa imagem, que a gente não vai trazer aqui, mas enfim, o ministro esteve no jogo, né, do Corinthians e Palmeiras, e lá ele foi vaiado por uma parte das pessoas, e ele acabou apontando o dedo do meio para as pessoas que estavam lá, isso foi registrado, né, professor? Mariana, é o seguinte, aponta-se o chamado ministro Alexandre de Moraes. Esse é o modus operandi da extrema-direita no mundo todo, desde Hitler. A gente vê o mesmo modus operandi. A extrema-direita, ela trabalha sempre com o inimigo. Ela cria um inimigo, aponta por esse inimigo. Nós vimos isso durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não governou. Graças a Deus, nós tivemos o Congresso Nacional e o Supremo Nacional que governaram naquele período, porque o ex-presidente só ficava, todo dia ele elegia um inimigo. Ora o inimigo era a vacina, ora o inimigo era a pandemia, ora o inimigo era o PT, ora o inimigo era Lula. Da mesma forma, o Donald Trump, que é da extrema-direita dos Estados Unidos, agora está apontando o ministro Alexandre de Moraes como inimigo público. Veja bem, o ministro Alexandre de Moraes não existe. O que existe é a instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Olha só, todas as vezes que o ministro profere uma decisão monocrática, essa decisão tem que ser referendada ou não pelo Supremo, ou pela turma ou pelo plenário. E vejam vocês, todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram colegiadas. Ele profere a decisão e logo em seguida a turma ou o plenário referenda, vota a favor ou não. Inclusive, os dois ministros apontados, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o Cássio Nunes e o terrivelmente evangélico, que eu esqueci o nome, Mendonça, 70% deles vota a favor com o ministro Alexandre de Moraes. Então, agora, as decisões são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, pela instituição, pelo Poder Judiciário brasileiro. Não existe o ministro Alexandre de Moraes. E eu acho interessante até a gente destacar, porque o ex-ministro, na realidade, que se aposentou, o Marco Aurélio Mello, viralizou nas redes sociais declarações dele, porque ele já não está lá mais, e inclusive discordando do posicionamento do próprio Alexandre de Moraes e inclusive do comportamento do Supremo como um todo. Inclusive, quando ele fala que eu estava vendo ontem uma entrevista dele a um jornal e ele falando a respeito dessa questão que os ministros precisam pensar por si, né, e discordarem quando tiverem que discordar e não ele usou esse termo assim de não ir pela cabeça do outro e isso influenciar na decisão do outro. Palavras dele. E de acordo com ele também, esse julgamento, na realidade, o inquérito que investiga especificamente o Jair Bolsonaro, não deveria estar no Supremo, que deveria ir para a primeira instância, como foi, por exemplo, o processo do presidente Lula, né, quando foi preso. Eu conheço o ministro
Marco Aurélio Melo, já trouxe ele aqui, inclusive algumas vezes em Goiânia, quando era ministro supremo, ele sempre foi o ministro mais polêmico do Supremo, né? Sempre os votos dele eram vencidos, porque ele sempre foi muito polêmico, respeito demais o ministro. Isso que é a beleza da democracia, a gente poder discordar de forma democrática e respeitosa, né? Porém, não é o que entende os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mariana, né? você me permite fazer uma consideração, professor? Sim, claro. Vocês perceberam aqui que o professor, no início das falas, ele colocou algo assim mais político na coisa, né? Isso é tudo culpa da extrema-direita, eles sempre criam um fantasma para poder bater. Mas, pessoal, percebam também que nessa mesma sequência que o professor falou aqui, ele disse, graças a Deus, algo nesse sentido, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal foi quem governou no período da pandemia. E recentemente também, Mariana, o presidente Lula disse, eu não conseguiria governar sem o Supremo Tribunal Federal. Peraí, que democracia é essa? Onde o judiciário não existe, não opera, sem o aval, sem você precisar judicializar tudo e um ministro tomar as decisões, a exemplo da decisão do IOF, da mesma forma o Congresso. Quando a gente fala, professor, da beleza da democracia, o senhor colocou aqui que o ministro Marco Aurélio de Mello, por ser alguém que costumeiramente discordava, era considerado polêmico. Ou seja, é bem típico, bem característico isso. Se você é de direita, se você tem um perfil mais conservador, mais liberal, você é uma pessoa extremista, você é uma pessoa polêmica. Mas se você defende a esquerda, se você defende uma censura, se você defende que você, professor de direito, defende que um único ministro seja vítima, inquisidor, a pessoa que toma as decisões, ele é o investigador, ele é o procurador do processo todo, que faz tudo acontecer, ele quem dá ordem para a Polícia Federal fazer buscas e apreensões, isso sim é democracia. Então, essa é a diferença quando a gente traz o debate para a esquerda e para a direita, é que ninguém da direita, Mariana, quer que, por exemplo, a pessoa deixe de falar, que o professor venha aqui e faça as considerações dele, diferentemente do que a esquerda faz, do que o ministro Alexandre de Moraes, através de suas decisões, tem feito. O que nós temos vivido no Brasil são jornalistas em outros países exilados, documentários que foram impedidos de serem exibidos. Sabe em que países a gente tem esse tipo de regime? China, Venezuela, Rússia, onde o governo, Mariana, determina o que pode e o que não pode passar na TV. Você, cidadão, imagina o governo escolhendo para você o que você pode e não pode assistir? Isso já acontece no Brasil. O documentário da Brasil Paralelo foi censurado no ano de 2022. Revista Oeste, Gazeta do Povo, Jovem Pan, Cruzoé, todas essas revistas só passaram pela inquisição de censura ali do Alexandre de Moraes. Então, isso é só o início. Uma ditadura, a gente precisa lembrar, ela nunca começa com uma pessoa, um grupo político apontando uma arma para um cidadão e fazendo com que ele cumpra a sua vontade ali, correndo o risco de perder a sua vida ou de sua família também acabar sendo violentada. Ela vai escalonando. É censura, é perseguição e esse processo já começou no Brasil e é contra isso que a gente precisa lutar. A gente vai discutir mais a respeito desse assunto daqui a pouquinho, que tem muita coisa para falar, inclusive a respeito dessa questão do tarifaço, porque a gente vai trazer a informação que o governo do estado de Goiás entregou em Jaraguá a obra de reforma da restauração da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Você confere agora na reportagem da Jaque Moura. Seu Darcy ficou admirado com a reforma da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Isso aí para mim é uma história incrível, porque eu não sou daqui, mas eu moro aqui desde 67. Tá lindo, aqui continua a história de Jaraguá. A entrega da restauração da capela faz parte das comemorações de aniversário de Jaraguá. O evento contou com a presença da primeira-dama Gracinha Caiado. Para ela, o santuário é um símbolo de fé e identidade afrodescendente no estado. E a restauração é o resgate da história viva de uma das cidades mais antigas de Goiás. Tudo foi feito com todos os critérios, mas isso representa muito mais que a entrega de um templo religioso. Isso significa respeito às raízes, isso significa respeito à cultura, isso significa você ter cuidado com o patrimônio histórico de uma cidade como é Jaraguá. O prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar, falou sobre a importância da restauração, já que a capela faz parte do circuito histórico de Goiás e enriquece o caminho de Cora. Jaraguá faz parte do ciclo do ouro, do caminho de Cora e ganha esse presente. Essa igreja bicentenária, construída em 1776 pelos escravos, estava totalmente debilitada, ganha essa mega restauração,
transformando em uma joia preciosa para o Caminho de Cora, para o estado de Goiás e para o povo de Jaraguá, que tem uma simbologia muito importante da nossa história. Durante a restauração, as equipes descobriram que cerca de 200 anos atrás, o pátio da igreja serviu como uma espécie de necrópole. Foram identificados mais de 150 sepultamentos ao redor da igreja. 37 ossadas completas foram exumadas sob o calçamento externo, todas associadas a negros escravizados e libertos. Diante do cenário, as obras incluíram a construção de um ossário para abrigar os restos mortais. Em ato simbólico, a primeira-dama, ao lado do padre Fábio, prestaram homenagens. Vós que conheceis cada coração, acolhei em vossa luz eterna estes irmãos e irmãs que, batizados em Cristo, foram um dia templo vivo do vosso Espírito. Não é somente o templo religioso, mas é todo um trabalho de resgate, um trabalho que demonstra que a cultura aí, ela é uma das atividades essenciais do Estado, e é muito gratificante saber que o governador Ronaldo Caiado tem investido nessa área, talvez indo aí até na contramão do que a gente vem presenciando em outros estados, com igrejas caindo. Então é uma alegria gigantesca a gente poder entregar mais um templo, mais um restauro e mais um pedaço da nossa história. O deputado federal José Nelton e o deputado estadual Lineu Olímpio marcaram presença no evento e falaram sobre a importância da restauração da capela para os moradores. Quando essa igreja é restaurada pelo governo do estado de Goiás, em parceria com a prefeitura de Jaraguá, mostra o compromisso que tem o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama de Goiás, Dona Gracinha, com a cultura, porque esta igreja, ela faz parte da memória e da cultura do povo de Jaraguá. Nós estaremos interligando a Igreja Matriz com a Igreja da Conceição numa grande praça e de relação de trânsito entre uma igreja e outra. Eu acho que nós conseguimos com isso fazer com que o Centro Histórico de Jaraguá seja preservado. Mais de 4 casas já foram tombadas, casas restauradas, e nós temos aqui, né, esse grande patrimônio que é o Caminho de Cora, que interliga e passa exatamente nesse local. Olha, depois da cerimônia de entrega da igreja totalmente restaurada, a primeira-dama Gracinha Caiado inaugurou também o Restaurante do Bem. Vamos ver. A fila é para almoçar no Restaurante do Bem de Jaraguá. O local foi modernizado e reformado e o resultado agradou os frequentadores. Bom demais o restaurante aqui, é bom demais para nós, né? Gostou demais da comida. Nós gostamos e outro que favorece muito pra gente, né? É uma benção. A comida é gostosa e tem uma quase de graça, né? Pode dizer que é de graça, não, mas hoje é de graça. As outras quase sempre é de graça, que é R$2, né? O Restaurante do Bem aqui em Jaraguá abre de segunda a sexta às 10h30 da manhã. Mas essa galera chega cedo para pegar a fila e garantir o ticket no valor de R$2. Cada pessoa tem direito a 2 refeições, que podem ser feitas aqui ou em casa. O espaço agora é climatizado, acessível e oferece mais qualidade no atendimento à população. A expectativa é que 750 refeições sejam servidas por dia. A primeira-dama Gracinha Caiado também aproveitou para visitar o novo espaço e, claro, almoçar. Quando o mundo fala em combate à fome, a gente trabalha para combater a fome. Você vê, são 16 restaurantes já prontos nessa qualidade, nesse estilo, para oferecer o que há de melhor para a população carente. 16 unidades do programa que garante a alimentação de famílias em vulnerabilidade social, idosos e pessoas em situação de rua, em Goiânia e no interior. Queria fazer um em cada município, mas não é possível. Era o que eu queria, porque quando se fala tanto no mundo em combate à fome, a gente tem que trabalhar de fato e dar resultado. Coisa boa demais, né? Como é que é bom ver. E aí, você que não foi ainda no Restaurante do Bem, eu já tive a oportunidade de ir, se você perceber a qualidade da comida e como as pessoas são bem tratadas, a dignidade que existe em você entrar num restaurante, você poder sentar para poder comer num local limpo, né, higienizado, uma comida balanceada.
fresquinha, feita na hora, por nutricionistas, por pessoas que sabem manusear os alimentos da forma correta, com limpeza e tudo mais, higiene. Então, é muito bom isso chegar também lá em Jaraguá, né? Então, parabéns ao VG, primeira-dama, que leva essa dignidade para toda a população. E um valor, se eu não me engano, parece que são R$2, né? São dois? Acho que sim, R$2. Então, assim, é um valor simbólico mesmo para o funcionamento do local, porque a maior parte é o governo do estado quem propicia tudo isso, né? Olha, agora já está valendo a lei que estabelece o novo horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia. O Stanley vai trazer essa informação para a gente. Inclusive, ontem nas nossas redes sociais a gente trouxe que o prefeito poderia sancionar essa lei, né, Stanley? E realmente foi sancionado. Como é que vai funcionar isso, então? Bom dia. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Mundo em Sua Casa. Pois é, o prefeito Sandro Mabel, na tarde de ontem, sancionou essa lei, né, que proíbe as distribuidoras de bebidas aqui da capital que atenda cliente após a meia-noite. Todas as distribuidoras de bebidas aqui da capital, elas têm que fechar 11h59 e funcionar de forma delivery depois desse horário. E voltar a funcionar de forma presencial após 5 horas da manhã. Na tarde de ontem, né, o prefeito Sandro Mabel convocou uma coletiva e sancionou essa lei na prefeitura aqui de Goiânia, uma lei que já estava sendo discutida há bastante tempo aqui na capital, por conta que a maioria dos crimes que acontecia aqui na cidade acontecia nessas distribuidoras durante a madrugada. E aí essa lei foi para a Câmara Municipal aqui da capital, foi votada, né? E agora o prefeito Sandro Mabel sancionou essa lei que começou a valer a partir de ontem. Então, todas as distribuidoras aqui da capital, a partir de agora, só podem funcionar até meia-noite de forma de atendimento presencial. Depois desse horário, somente delivery. O prefeito Sandro Mabel falou também sobre essa nova lei. Vamos ver agora. Distribuidora de bebida não é bar. Então, ela não pode ficar aberta a qualquer hora, e principalmente o problema que acontece é que ela tem uma mesinha ali na frente, tem um balcãozinho, tem isso e aquilo, e as pessoas ficam bebendo naquele lugar. Ela não é habilitada para isso, ela não é habilitada nem para ter mesa do lado de fora. Ela é uma distribuidora que deveria o quê? A pessoa ir lá, no horário agora permitido, comprar a sua bebida e beber em outro lugar. Pois é, Mariana. Isso tudo, essa lei veio porque depois de um estudo do policiamento daqui da capital, que a maioria dos homicídios, dos crimes que estavam acontecendo aqui na cidade, eram em distribuidoras de bebidas e nesse horário, né, no horário da madrugada, e assim várias pessoas estavam sendo agredidas, várias pessoas também tendo homicídios aqui na capital, e aí o policiamento da capital fez esse estudo, levou à prefeitura e a prefeitura fez essa lei. O comandante do policiamento da capital também falou sobre essa nova lei. Esse projeto é um marco histórico na segurança da capital, não só na redução dos homicídios, onde nós constatamos através de um trabalho de análise criminal que 43% dos homicídios da capital aconteciam em distribuidoras de bebida, e desses 43%, grande maioria após a meia-noite, mas também no combate a outros crimes. Tráfico de drogas, perturbação do sossego, lesão corporal, crimes relacionados a Maria da Penha. Então, tenho certeza que a partir desse momento, com a sanção dessa lei, além de reduzir, de preservar vidas, nós estaremos reduzindo e melhorando a qualidade de vida dos goianienses. Pois é, Mariana, a fiscalização já vai começar a partir de agora, mas as distribuidoras vão ter um tempo para se adequar, né? Então a polícia vai passar nas distribuidoras, conscientizar os comerciantes para que essa lei funcione na prática, e aí a gente vai seguir acompanhando essa nova lei aqui na capital, e qualquer outras informações a gente traz aqui nos nossos telejornais. Tá ok, valeu, Stanley, obrigada pela sua participação. Essas distribuidoras vão ter 90 dias para se adequar, né? Porque depois da meia-noite eles vão ter que funcionar só no delivery, então só essa entrega, mas mesmo assim a fiscalização continua, eles não vão ser multados, fechados nesse período, mas eles terão esse prazo para se adequar. Isso é importante a gente trazer porque, por exemplo, a Aparecida de Goiânia já existe essa lei. Isso já funciona lá. Então, até meia-noite, as distribuidoras podem funcionar e depois disso não. Porque realmente a gente percebe, muitas vezes a gente não consegue nem chegar nessas distribuidoras, principalmente se você for mulher, você sabe disso, você parar o seu carro na frente de uma distribuidora de bebida, em várias delas você não consegue, você tem medo de descer. Porque é tanta gente tumultuada na porta ali que vira um boteco de gente em pé
e que te impede até de acessar o local para pegar uma bebida, porque você fica com medo, aquele tanto de gente, um monte de gente bêbada, porque o povo, ao invés de pegar o negócio e ir embora para casa, não, fica ali bebendo no meio, virou boteco, como disse mesmo o prefeito. E isso tem que ter organização, gente. As coisas têm que ter lei, tem que ter regra, porque senão vira uma bagunça e é o que a gente vê. A pessoa bebe, aí passa do limite, aí um encosta no outro, esbarra, aí briga, não tem segurança para resolver a situação. Porque se você está num bar, num boteco, numa boate, você tem um segurança lá para organizar tudo. Numa distribuidora não tem ninguém, e aí vira terra de ninguém, não pode acontecer isso aqui, né? E olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira uma ordem executiva que implementa, então, uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, somados aos 10%, né, que já foram anunciados em abril. A sobretaxa sobre os produtos do país atinge agora os 50%. As taxas entrarão em vigor no dia 6 de agosto, mas há uma longa lista de exceções de mercadorias importantes para a economia americana e para as exportações brasileiras. Ficam de fora dos 50% alguns derivados de celulose, petróleo, polpa e suco de laranja, castanha do Pará, algumas aeronaves civis e peças, alguns fertilizantes, produtos energéticos, como gás natural e carvão, minério de ferro, metais preciosos e madeira. Muita gente acha que, na realidade, iria ser uma avalanche de problemas, mas que não será essa avalanche na realidade. Você acha mesmo isso? Concordo, porque, veja bem, os principais produtos que são exportados para os Estados Unidos, suco de laranja, aviação, minérios, não foram afetados. Então, não houve qualquer modificação. O café, que também é um importante produto, e o gado e a carne, veja só, no contexto geral da economia, o Brasil não exporta só para os Estados Unidos carne e café. Exporta para vários países do mundo, inclusive, agora recente, nós conseguimos mais um acordo com o Vietnã, que vai ser mais um comprador de carne. Então, veja só, o impacto vai ser muito pequeno. Porque, veja só, a tarifa de 50% vai atingir produtos que o país já não exporta para lá. A maioria dos produtos que vai sofrer essa tarifa de 50% não são produtos exportados para os Estados Unidos. Então, o tarifaço e zero vai ser praticamente a mesma coisa. Ah, mas o produtor de café, o criador de gado, vai ter um impacto. Sim, não vou falar que não vai ter, claro que vai ter. Só que não vai ser esse fim do mundo, não vai essa terra devastada como queria o Eduardo Bolsonaro, que está lá fazendo lobby contra o país. Então, olha só, pode ser que ocorra um aumento, uma diminuição do lucro dos exportadores de gado, de café sazonal, mas a consequência, do meu ponto de vista, vai ser maior para os Estados Unidos, por quê? Eles não vão deixar de tomar café, a economia, os Estados Unidos são um dos maiores mercados consumidores do mundo, o americano não vai deixar de tomar café e não vai deixar de comer carne. Então o país vai continuar exportando para eles, vai continuar. O problema é que lá nos Estados Unidos pode ocorrer um aumento do café e da carne. E aqui o Brasil vai continuar exportando para outros países do mundo, pode baratear o café aqui no país, num primeiro momento, no curto prazo. Nós vamos verificar isso, vai haver uma diminuição do preço do café para o consumidor brasileiro e também da carne. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, a médio e longo prazo, pode criar se o país não adaptar as exportações para outros países, caso perca as exportações para os Estados Unidos, que eu acredito que não irá perder, mas pode haver uma diminuição. Então, no longo prazo, pode ser que, historicamente, como nós conhecemos a economia, os produtores, os grandes produtores, quando eles perdem, o que eles fazem? Eles param de produzir. Agora, vai gerar desemprego? Muito pouco. Por quê? A produção rural de exportação é mecanizada, então tem pouquíssimo emprego no campo. Então, se houver, na verdade, uma diminuição do preço, pode gerar, inclusive, aumento de emprego no mercado interno, porque o preço caindo aumenta o consumo, aumentando o consumo, a indústria vai empregar mais pessoas, então pode gerar um pequeno desemprego no meio rural, mas aumenta o emprego
no setor de indústria e de serviços. E imagina, não precisava estar conversando sobre isso, né? E ter que se adequar a isso, né? Se houvesse uma negociação, porque é o que a gente não tem percebido. Mas o problema que eu estou percebendo aí é que esse tarifaço é mais motivação política do que econômica, né? Porque a carta que o Donald Trump envia para os Estados Unidos, uma chantagem, inclusive, aí sim ferir a nossa soberania, porque quer interferir num processo judicial. Veja, o Poder Judiciário é um poder independente. O presidente, o Poder Executivo, não pode interferir em decisões judiciais. É o que manda a Constituição Federal. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário são independentes e harmônicos. Então, como que o presidente Lula vai entrar no Supremo Tribunal e falar para o processo? E lembrando, a ação penal que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi proposta pelo Ministério Público. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia. A denúncia porque viu indícios de prática de crime. E não foi o ministro Alexandre de Moraes, foi o Supremo Tribunal Federal, porque a denúncia enviada pelo Ministério Público foi examinada pelo relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que viu indícios de crime. Então, se teve indícios de crime, o que ele fez? Aceitou a denúncia e submeteu essa denúncia ao crivo dos demais ministros e todos votaram favoravelmente ao recebimento da denúncia. Todos os ministros por unanimidade. Então, a denúncia gerou o processo criminal, é fruto de uma ação do Ministério Público com decisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui mandar um abraço aqui para o Danilo Braz, ele está mandando um bom dia aqui, está assistindo O Mundo em Sua Casa, também muita gente aqui no nosso canal no YouTube, Lucimar participando, a Maria da Paz também participando. Bom dia para vocês, Only Man também aqui mandando mensagem para a gente. Agora, tem uma questão que, inclusive, a gente percebe, eu vi, inclusive, uma entrevista do ministro Haddad falando a respeito disso, que existiu não existiu, na realidade, uma conversa, realmente um diálogo aberto para conseguir resolver esse negócio antes que viesse essa taxação. Do jeito que a gente está nesse momento, a gente a gente achou que ia ser pior, não vai ser tanto, mas vai prejudicar de toda forma, né? O que a gente está fazendo é como é que a gente vai lidar com o que já aconteceu? Se a gente poderia não lidar com isso, negociar para que isso não acontecesse. Na realidade, o que eu penso que seria isso. Mariana, são muitas camadas da discussão. Não é simplesmente político, não é simplesmente econômico e não é simplesmente Alexandre de Moraes. Ele é uma peça fundamental porque tem se destacado como sendo o principal violador dos direitos básicos humanos no Brasil. Isso chegou ao conhecimento internacional, fruto de ação não só do deputado Eduardo Bolsonaro, mas de uma grande comitiva que foi em 2023, 2024 também, tanto nos Estados Unidos quanto também no Parlamento Europeu, levaram uma ampla gama de documentos lá, mostrando, inclusive com relatos internacionais, do que tem acontecido no Brasil. Recentemente até, Mariana, um órgão americano, que é equivalente à alfândega deles, citou o caso do Felipe Martins, suspeitando de que houve fraude na hora de fazer a denúncia lá de que ele teria ingressado nos Estados Unidos, coisa que já ficou claro que não aconteceu. E no relato lá desse órgão americano, falando lá que ele não chegou aí aos Estados Unidos e que isso tem sido utilizado no Brasil para fazer perseguição política. Quando a gente pensa nessas taxas, o professor colocou aqui, realmente pode acontecer uma pequena questão ali de pessoas perderem emprego. Sabe quanto % da população brasileira, professor, ela está vinculada no ramo de trabalho do agronegócio? 26% da população brasileira. Então, não é pouca gente, não. Mas não é só do gado. O agronegócio é amplo. Só aqui no estado de Goiás são 27%. Nosso estado é um estado que tem uma produtividade rural muito forte. Então, a gente tem que lembrar que, independente, professor, se duas ou três pessoas perderem seu emprego, são pais e mães de família que deixam de alimentar seus filhos. E o senhor deve saber muito bem também, e faço convite à nossa audiência a refletir sobre isso, que existem cadeias de comércio. Então, vamos supor que ótimo que uma série de produtos foram retirados, mas temos que lembrar que outros ainda vão ser taxados. Então, se você taxa o vidro de um copo, a cadeia vai ser prejudicada, Mariana. Não é simplesmente você taxar o vidro. Você vai taxar ali algum componente que vai encarecer todo o processo da cadeia logística para que esse produto chegue no consumidor final, que sou eu, que é você que está nos assistindo, que é o professor, que é a nossa âncora. De toda forma, imposto muito alto, taxa muito alta, é ruim.
E sabe quem é que taxa o Brasil o tempo todo, que taxa o povo brasileiro o tempo todo? O governo Lula. Vou convidar você da audiência a puxar um relatório aqui da revista Veja, recente, falando de pelo menos 25 medidas do governo federal para aumentar a arrecadação de impostos, sob a justificativa de arrecadar mais dinheiro. Mas é o mesmo governo que é recordista em esbanjar dinheiro, em viagens internacionais, inclusive de gastos do cartão corporativo, que ele vivia criticando no governo anterior. Então, Donald Trump está dando um aviso, ele tem esse costume. A gente está fazendo essa medida aqui. Agora tivemos a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Talvez o Brasil tenha a chance de negociar, mas enquanto isso, em vez de negociar e ser o diplomata que diz que é, Lula fala que está chupando jabuticaba e que se o Trump falar que vai jogar truco, ele vai dar 6. Esse é o nível da diplomacia brasileira. Vamos aqui seguir, porque daqui a pouquinho a gente tem mais assunto de política para falar, porque o vice-governador Daniel Vilela participou da entrega de unidades habitacionais construídas em parceria entre os governos estadual e federal. Além disso, ele também anunciou o início das obras do Parque Anhanguera, quando serão aplicados mais de 80 milhões de reais em saneamento básico, drenagem e outras melhorias. Vamos ver na reportagem. 966 famílias do município de Valparaíso já podem aproveitar a moradia nova. O governo de Goiás, em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, entregou unidades habitacionais com subsídio de 35 milhões de reais do governo estadual à população valparaísiense. Temos aí esse modelo de parceria com o Ministério da Cidade, o programa Minha Casa Minha Vida, onde a gente subsidia uma parte, o que faz com que a gente aumente o número de possíveis habilitados para poder ter aí o benefício da sua casa própria, do seu apartamento, através desse recurso, desse crédito parceria do governo do estado. O ministro das Cidades, Jarder Barbalho Filho, esteve presente no lançamento do empreendimento, que teve 27 milhões de reais de subsídio do governo federal. O governo federal do presidente Lula tem perfeita noção da importância do entorno de Brasília. Por isso que a gente quer cada vez mais fortalecer essa relação do governo do estado de Goiás, aqui, mais uma vez representado aqui pelo nosso querido vice-governador Daniel Vilela e com os nossos prefeitos. Então, temos que fortalecer cada vez mais essa relação, que com esse fortalecimento disso, também contando com os nossos parlamentares, a gente vai com certeza fazer com que a vida aqui no entorno, aqui da cidade do entorno, possa cada vez mais ter qualidade de vida. Os condomínios são modernos, têm área de lazer, piscina e até academia. A Vânia foi a primeira pessoa a pegar as chaves da nova moradia, que tem 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço. É muito emocionante, porque só quem vive realmente pode dizer o quanto que é importante estar recebendo, né, poder entrar na primeira vez na sua casa. Além da entrega dos apartamentos, o governo de Goiás também assinou ordem de serviço para o saneamento Anhanguera. O projeto de 110 milhões do governo estadual e 84 milhões do governo federal prevê obras de 120 mil pontos de esgoto sanitário e drenagem urbana. Nós estamos muito agradecidos ao ministro Jarder Filho, que uma obra de quase 10 anos, que estava parada, o ministro está permitindo aí com que essa população receba esse investimento tão importante de esgotamento sanitário. Junto com isso, o governo de Goiás investe 110 milhões de reais distribuídos entre uma estação de tratamento de esgoto, que já está com 80% das obras, estaremos inaugurando ela em breve, e também toda a conexão dessa estação com essa região ali do Céu Azul, do bairro Anhanguera, que estará recebendo, após a assinatura dessa ordem de serviço, os investimentos de drenagem e de esgotamento sanitário, graças aí ao nosso ministro Jarder Filho. São mais de 60 quilômetros de rede de drenagem, mais de 100 mil pessoas contempladas com rede de esgoto. Chegou ao fim o verdadeiro caos que foi implementado lá atrás por conta da falta de planejamento, para agora chegar uma nova era, um novo Anhanguera. É isso. E olha, gente, vamos voltar a falar sobre o tarifaço, viu? Porque é o assunto que está impactando, que vai impactar, assim, na nossa economia, né? Porque ele começa a valer a partir da próxima quarta, né? Dia 6 de agosto. Mas uma lista, então, com quase 700 exceções, reduz parte do impacto econômico. Entre os produtos livres da nova taxação estão petróleo, suco de laranja e aviões da Embraer, como eu havia falado. E diante dessa medida, o presidente Lula convocou, então,
uma reunião de emergência no Planalto. Lula defendeu uma resposta forte a Trump, mas os ministros Alckmin e Haddad preferem um caminho diplomático para, então, evitar a escalada da crise. No setor produtivo, há divisão. Alguns empresários comemoram a isenção, outros já contabilizam prejuízos. A indústria, em geral, defende negociação em vez da retaliação. Cálculos da Câmara Americana do Comércio indicam que cerca de 18 bilhões de dólares em exportações brasileiras foram poupadas. A gente percebe que existe uma discussão e ideias completamente diferentes, mesmo porque a gente tem assim, a gente tem um presidente que tem um perfil e um vice-presidente completamente oposto, né? E aí no meio disso fica o Haddad. O caminho diplomático, de conversa, não seria mais fácil, professor? Olha, sem dúvida, Mariana, nós estamos num bom momento do país. Você noticiou aqui várias notícias boas no estado de Goiás, segurança pública, restaurante. O Brasil saiu do mapa da fome, nós somos beirando a menor taxa de desemprego da história. Nós temos uma situação hoje também com um recorde de empregos formais, com carteira assinada. A gente está num bom momento. Então, significa o quê? A diplomacia. Eu acho que, inclusive, se o presidente Lula for um pouco inteligente, ele vai calar a boca, deixa que os diplomatas profissionais entrem em jogo, não comenta mais nada sobre o presidente Trump, sobre tarifas, porque foi muito benéfico, na verdade. Vai atingir o quê? O setor de carne e de café e de etanol. E que, inclusive, eu acho que vai ser até bom para a gente aqui, porque vai baixar o preço aqui para o consumidor brasileiro. Então, eu acho que é um bom momento. Desse limão, a gente pode fazer uma limonada. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o vice-presidente Alckmin, os empresários, o ministro Haddad, eles estão cobertos de razão. Eu acho que a diplomacia, voltar à negociação, conversar com os Estados Unidos é a melhor saída, sem dúvida. Não pode ser subveniente. Baixar também não. Aceitar que os Estados Unidos interfiram no país, de forma nenhuma. A nossa soberania ela é inegociável. O poder judiciário é inegociável. Agora, tarifas econômicas é negociável. Então, a mesa de negociação, sem dúvida, é o melhor caminho. Amanda. Com certeza, Mariana. O que eu acredito é que o presidente não tem essa capacidade. A diplomacia seria o melhor caminho, com certeza. Nós estamos falando de um presidente que se referiu ao ataque sofrido a pessoas israelenses, que inclusive deixou brasileiros assassinados lá em Israel em 2023, como sendo equiparado ao que aconteceu na Alemanha nazista contra o povo judeu. E hoje, graças a isso, é uma persona não grata em Israel, que tem como principal parceiro político e econômico o próprio Estados Unidos. É um presidente que recebe apoio de grupos terroristas como o Hamas, que manda seu vice-presidente à posse de ditadores tirânicos lá no Irã. Alguns desses já foram até abatidos em parceria ali com Israel e Estados Unidos diante desse conflito de guerra. E é um presidente, Mariana, que lidera, infelizmente, um país, e, na minha opinião, lidera muito mal, né, que teve agora, recentemente foi citado como um dos países, como eu mencionei no início, a gente está caminhando para um momento de blocos políticos. Né? E o Brasil foi citado nominalmente pelo secretário-geral da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, como sendo um país que está aliado com Rússia, China, Irã. O presidente também, que recentemente fez uma declaração contra a moeda americana lá, para funcionar lá no BRICS, para que o dólar não seja a moeda comercial, para que se crie uma nova moeda, uma clara afronta ao governo americano. Então, o que o Lula deveria fazer era ser diplomático, o que eu não acredito é que ele tem essa capacidade. Né? Um grupo de senadores foi aos Estados Unidos, dizendo que ia ter uma reunião, que ia tentar, mas a gente não tem informação de que eles conseguiram avançar nesse sentido. Não acredito que vai haver, talvez, um possível diálogo. Espero que sim, eu quero esperar que sim, que o Geraldo Alckmin consiga esse milagre. Mas a gente está falando também de um presidente que se referiu ao governo americano como um governo fascista, um governo nazista. Então, é muito difícil você negociar com uma pessoa que tem a incapacidade de sequer sentar e fazer uma organização política ali clara. A exemplo, o que aconteceu lá quando o Bolsonaro era presidente, eu não lembro quando foi, talvez o professor seja melhor de data do que eu, professor, foi quando o Bolsonaro foi negociar com o Trump, e o próprio Trump chegou a citar
que o Bolsonaro conseguiu fazer algumas reduções ali naquele momento e foi um governo recordista em cortar gastos, coisa que o Brasil, por exemplo, não tem essa capacidade. Então, o povo brasileiro sofre, a gente é taxado de fora, é taxado aqui dentro. O que deve acontecer? Lula, concordo com o professor, tem que calar a boca dele. Eu só não acho que isso vai acontecer. Afinal, como eu disse, é um presidente que, em vez de sentar para negociar, para ouvir pessoas, para tentar pelo menos diminuir o gasto aqui no Brasil, em vez de ficar falando que ele precisa do Supremo Tribunal para governar, Supremo Tribunal esse, cujo um ministro acabou de sofrer uma sanção internacional, esse é o mesmo presidente que fica lá. Não, tô chupando jabuticaba. Pelo amor de Deus, gente, esse cara não tem a menor capacidade de fazer uma negociação nesse nível, infelizmente. Vamos aqui passar para o Calazans, porque ele quer estar chegando com as notícias do esporte, a gente precisa trazer ele aqui. Bom dia, Calazans. Bom dia. Chegamos com as notícias do esporte. O lateral direito Dudu, que defendeu o Atlético de 2020 a 2022, está negociando seu retorno. O jogador pertence ao Atlético Paranaense, mas não foi utilizado na Série B e chega no momento em que Juan Teixeira está deixando o Dragão para jogar no Göztepe da Turquia. Com 5 jogos foram abertas ontem as oitavas de final da Copa do Brasil. Com esses resultados: Bahia 3, Retrô 2, CSA de Alagoas 0, Vasco da Gama 0, Fluminense 2, Internacional 1, Cruzeiro 0, CRB 0. E no Clássico Paulista, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 na Neoquímica Arena. Memphis Depay marcou de cabeça e garantiu a vantagem para os corintianos. Hoje, fechando a rodada, jogam São Paulo e Atlético Paranaense. Enquanto aguarda o jogo de sábado com Amazonas em Manaus, abrindo a 20ª rodada na Série B, o Goiás planeja repetir a boa campanha do turno inicial da competição, onde terminou na liderança. Em 19 jogos, o Verdão venceu 11, perdeu 4 e empatou outros 4, com 64% de aproveitamento. Marcou 24 gols e sofreu 15. A seleção feminina de futebol está classificada para a final da Copa América, após vencer o Uruguai por 5-1. E vai enfrentar a Colômbia na decisão que será disputada no próximo sábado, às 18 horas, em Quito, no Equador. Entre os destaques da equipe brasileira, a zagueira e lateral direita Antônia, considerada melhor em campo contra as uruguaias, completou 50 jogos pela seleção e está celebrando a classificação. São 2 seleções muito grandes, que a gente espera isso, um espetáculo bom, que seja um jogo jogado, que a gente possa ver futebol e que, se Deus quiser, a vitória venha mais uma vez para o nosso lado. A 20ª rodada da Série B, que marca a abertura do segundo turno, terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira, quando o Vila Nova recebe o Coritiba no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com 27 pontos, o time goiano aparece em 9º lugar. Do outro lado, com 35, o time paranaense, que está a 2 pontos atrás do Goiás, ocupando a vice-liderança, não vence há 3 jogos. Vai apitar no Oba Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Do esporte é o que há. Bom dia e até amanhã. Bom dia, Calazans. Obrigada, Amanda Caixeta, mais uma vez pela presença aqui. Obrigada, Mariana. Sempre uma satisfação. Obrigada a você da nossa audiência, professor, pelo debate, e vamos todos ficar com Deus. Vamos. Professor, obrigada pela participação. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos os telespectadores aqui da TBC. Obrigado, nossa jornalista, Amanda. Obrigadão, bom dia para você. A gente se encontra amanhã a partir das 8. Não perca, a gente vai estar juntos aqui debatendo e trazendo as principais notícias para você. Previsão do tempo para essa quinta-feira em Goiânia: de sol com muitas nuvens, mínima de 14, máxima de 29 graus. Umidade do ar fica entre 29, está muito baixa, e 55%. O Mundo em Sua Casa fica por aqui, fica agora com a nossa programação. Um excelente dia para você e até amanhã. Eu estava com saudade das câmeras, da bancada, das notícias. Saudade de estar com você todos os dias aqui, onde a informação tem hora e lugar, no Jornal Brasil Central. A partir do dia 4 de agosto, eu retorno com alegria à apresentação do JBC, aqui na telinha da TV Brasil Central, e com uma novidade: também na tela da TV Assembleia Legislativa. De segunda a sexta-feira, trazendo o que é notícia em Goiás, no Brasil e no mundo. Eu te espero. Até lá!
A Brasil Central está mais perto de você. Durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato alto incomoda? Está faltando iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buraco? O trânsito é um terror? Anote aí o WhatsApp da Bronca do Povo, 629-9109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar.